Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe o promotor de justiça Tiago Chacon. Vamos falar aqui do assunto. Muito obrigado, Tiago, por ter aceitado, promotor. A gente tem falado de vários temas aqui no Ponto de Vista, e um dos que mais recente tem sido debatido é a questão da mulher, né? Em muito momento, nessa semana que passou, teve a questão da violência contra a mulher e, em específico, o feminicídio. Sim. O que tanto preocupa a sociedade alagoana? Inicialmente, agradecer, Wendel, pelo convite, pelo espaço para que possamos bater esse papo, né, e enfrentarmos alguns temas de relevância para a sociedade. Agradecer à TV Assembleia por abrir esse espaço e ao programa capitaneado por você. Pois é, Wendel, com relação à violência de gênero, né, as questões de violência contra a mulher, é um tema que vem sendo debatido no Brasil desde 1994, quando a ONU e a Organização dos Estados Americanos entendeu que o Brasil precisava de uma atenção especial quanto a este tema de violência contra a mulher, justamente por ter dados estatísticos que mostravam que o país apresentava um grande índice de violência contra estas vítimas indefesas e vítimas vulneráveis. Então, em 1994, foi assinado em Belém, do Pará, uma convenção, né, que já seria um documento internacional, no qual o Brasil se comprometia a adotar algumas políticas de repressão a esta forma de violência. E isto foi se desenvolvendo, né? Em 1996, esta convenção foi promulgada, ou seja, foi trazida para o ordenamento jurídico brasileiro, e 10 anos depois, em 2006, foi aprovada a Lei Maria da Penha. Foi a primeira lei realmente que trouxe este debate e trouxe instrumentos jurídicos para se combater efetivamente a violência contra a mulher. A gente debate o assunto disso e muitas vezes eu uso de uma seguinte ferramenta. Eu jogo algumas palavras, algumas frases que geralmente são de um senso comum ou de uma parte menos raciocinada da população. Exemplo, muito se fala, mas por que delegacia da mulher? O homem também não é vítima da violência? Como poderíamos responder isso a uma população? De fato, a população muitas vezes questiona essa diferença. Por que o tratamento diferenciado? Não é? Por que esse preconceito? Não seria mais uma forma de aumentar o preconceito? Mas não, ainda. Isso se trata do que a doutrina chama, os professores chamam, de discriminação positiva. Ou seja, é uma forma de tratar diferente pessoas que estão em situações diferentes. Né? A mulher, isso é comprovado em estatística, isso é comprovado em várias pesquisas, vários dados feitos pela sociologia, pela antropologia e até pela criminologia, mostram que a mulher está ainda, no Brasil, em uma situação de inferioridade, quer seja do ponto de vista de relações trabalhistas, onde a mulher muitas vezes ganha menos do que os homens, exercendo as mesmas funções, quer seja no âmbito mesmo da violência, ou seja, o âmbito interno da casa dela, que às vezes a mulher é obrigada a fazer tarefas domésticas, é obrigada a se submeter a certas condições que ela não gostaria, a não trabalhar. A gente ainda tem muito isso no nosso país, especialmente no Nordeste, de o homem entender como o único mantenedor daquela casa. Né? Acha que a mulher não tem condições... Um sentimento de posse. De posse, a cultura patriarcal ainda, né? O sentimento de que o homem é o dono da mulher. Então, baseado em tudo isso, é que a lei entendeu que deveria dar um tratamento diferenciado para a mulher, porque, de fato, ela está numa situação de inferioridade. Quando se pensa o termo feminicídio, o termo em si já mostra que é um tipo de crime diretamente da mulher, um assassinato com a mulher. O fato de ser mulher é fator para uma morte, por exemplo? Nesses casos do feminicídio, sim. O que é o feminicídio, em palavras mais populares? O feminicídio é o homicídio de uma mulher em razão de ela ser mulher, ou seja, em razão da condição do sexo feminino. Então, não é qualquer morte de mulher que se enquadra em feminicídio. Para ser um feminicídio, precisa ter um algo a mais, que é justamente essa condição ou de preconceito, ou de discriminação, ou de uma violência doméstica e familiar. Existem, então, crimes em que se é praticado apenas pela pessoa ser mulher?
Demais. Isso é cotidiano no nosso trabalho. Como se combate isso? É através, primeiro, da política pública, né? Ou seja, de ações educativas. Desde o comecinho do período ali infantil, da escola, já com os professores alertando que homem e mulher são iguais, já os professores, educadores tratando homens e mulheres de forma igual, não só no discurso, mas na prática, que muitas vezes tem essa diferença, às vezes até operadores do direito e autoridades agem, falam uma coisa, ou seja, tem um discurso num sentido, mas na prática é diferente. Então, isso acaba sendo o preconceito velado, né? O preconceito que você tem dentro de si, mas não exterioriza. E isso acontece desde o começo da infância, que as crianças crescem nesse ambiente. O quanto a questão da Lei Maria da Penha foi importante para isso, para reduzir isso? A Lei Maria da Penha, ela teve um papel fundamental. Primeiro porque foi a precursora, né? A primeira lei que realmente trouxe essa política de gênero, de violência de gênero. Segundo porque ela criou os juizados especiais contra a violência doméstica, né? Os juizados especiais que tratam desses crimes de violência de gênero contra as mulheres. E terceiro, porque a Lei Maria da Penha, ela trouxe um mecanismo que eu considero de fundamental importância, Wendel, que é a questão das medidas protetivas de urgência. Essas medidas protetivas de urgência, elas são aplicadas assim que a mulher, vítima, procura uma autoridade, quer seja o delegado, quer seja o promotor, quer seja até o próprio juiz. Assim que ela procura, que ela demonstra que sofreu uma violência, já se tem possibilidade de aplicar essas medidas, antes mesmo de a investigação ser concluída. Ela pode voltar atrás? Olha, tem uma fase que ela pode voltar atrás, mas para isso precisa de uma audiência judicial específica para ela ser ouvida, né, em um ambiente saudável, um ambiente que ela se sinta confortável para falar a verdade, né, e aí, excepcionalmente, ela pode voltar atrás, mas não é a regra. A regra é que a ação... O juiz pode não aceitar. Não aceitar. A ação penal é pública incondicionada. Ou seja, o Ministério Público vai propor a denúncia, o processo vai tramitar normalmente até aquele agressor ser condenado, independente da vontade da mulher. Como a justiça também pode evitar o que é natural em qualquer situação, um efeito colateral, de uma certa maneira, da lei, que seria uma mulher acusar levianamente um homem? Também acontece, Wendel. Nós também temos que ser transparentes e termos essa cautela, né? Quando recebemos uma denúncia, nós temos que analisar todo o histórico daquele casal, se for o caso de marido e mulher, ou ex-marido, ex-mulher. Porque muitas vezes acontece de a mulher ter um desentendimento com o ex-companheiro, que isso provoca uma separação, e às vezes a mulher se utiliza desses mecanismos, que sabe que são mecanismos fortes, mecanismos repressivos, que muitas vezes botam o homem realmente na cadeia, levam o agressor à cadeia, e podem realmente estar utilizando da justiça para um fim ilegal. Uma vingança, por exemplo. Uma vingança, uma denunciação caluniosa, alguma coisa nesse sentido. Então, nós temos que ter essa cautela também. Mas não há também a sociedade não tem que se preparar de uma certa maneira. A gente tem recentemente um caso, que a gente ainda não foi apurado de fato, do cantor, em que a mulher o denuncia de violência doméstica e depois meio que se arrepende, diz que não aconteceu exatamente uma violência doméstica. Não há um prejuízo grande em termos, no caso dele, econômico, no caso de uma pessoa da honra, no caso de pode perder o trabalho. Isso. Não há de ter um preparo também dessa delegacia para não vazar uma informação como essa? Sim, perfeito. Por isso que a Lei Maria da Penha também trouxe como novidade a criação de delegacias especializadas. Nem todos os estados do Brasil ainda estão preparados para isso. Alguns têm apenas uma delegacia na capital, mas o interior não tem. Então, as mulheres vítimas no interior vão ter que procurar a delegacia comum, que pega todos os tipos de crime. Então, sendo uma delegacia especializada, certamente esse cuidado vai ser tomado. Violência não é só física. Violência não é só física. A violência contra a mulher, ela engloba a violência física, a violência verbal, a violência contra a honra, a violência psicológica, né? Então, é uma série de características, uma série de formas pelas quais o homem pode realmente cometer a violência. Isso para todas essas agressões, todas essas violências,
a mulher pode procurar uma delegacia. Pode e deve. Eu acho que esse é o caminho de mudar essa Não cultura. fica difícil de provar uma violência psicológica? Muitas vezes essa violência não é realizada a quatro paredes? Sim, é. Esse é um dos grandes problemas também, a questão das provas. Né? E para isso se utiliza de vários mecanismos. Por exemplo, nesses crimes contra a mulher, a palavra da vítima ela tem uma relevância maior. Ela tem um peso de prova, uma intensidade de prova maior do que as outras provas, porque realmente são crimes que não deixam vestígios, né? Não deixam testemunhas muitas vezes. É ali num ambiente fechado, doméstico, homem e mulher só. Às vezes não tem nem os filhos ou parentes próximos que estão ali acompanhando. Então a palavra da vítima tem um peso maior, né? Muitas vezes se precisa também de um acompanhamento psicológico. Essa mulher vítima passa depois por um acompanhamento psicológico. Esse acompanhamento psicológico vai evitar o fenômeno que a gente chama de vitimização, que é a mulher ter sido vítima do espancamento e depois ter sido vítima de um processo que vai lhe trazer constrangimentos, vai lhe trazer de volta aquelas lembranças negativas. Então, tudo isso, as delegacias especializadas, os juizados especiais especializados, eles têm condições, têm equipamentos e pessoas qualificadas para tratar dessa matéria. Quais as características, as punições à violência doméstica? Ela tem fiança, ela tem direito a... O acusado tem direito a responder em liberdade? Como é que funciona? Geralmente se aplica no início logo as medidas protetivas, que é isso que eu no começo estava lhe falando, que o acusado já sofre uma série de consequências. Por exemplo, a mais conhecida delas, manter uma distância da mulher. Ou seja, o agressor vai manter uma distância mínima de 100 metros, 200 metros, ou o juiz vai obrigar o agressor a sair de casa e morar em outro local, deixar a mulher sozinha. Né? Então, essas medidas já muitas vezes já surtem o efeito necessário. Né? Isso sem prejuízo da apuração processual. O processo vai continuar e, no final, ele vai ser condenado, inclusive podendo ser condenado à prisão, a uma pena de prisão, dependendo do tamanho da lesão que ele causou à vítima. No ano passado, um caso ficou muito famoso aqui em Alagoas, de uma ex-mulher que foi esfaqueada no rosto dezenas de vezes. E o marido tinha sido denunciado por violência em pelo menos 3 mulheres nesse sentido. É um caso ainda que a justiça precisa aprimorar para não manter em liberdade uma pessoa que é reincidente numa violência como essa? Há casos que sim. É como eu falei, tem que ter cautela também para não tratar todo mundo de uma forma tão dura, tão pesada e acabar sendo desproporcional. Então, cada caso é um caso. Esse específico que você acabou de me falar, aparentemente, realmente, ele precisava já estar preso, porque era um cara que já tinha um histórico de violência contra a mulher, era um cidadão que já demonstrava uma personalidade que não outras medidas alternativas, como a distância ou a retirar ele da casa, talvez não surtiriam o efeito, como de fato não surtiu. Né? Então, é por isso que eu falo, tem que ser analisado cada caso, tem que ter um atendimento especializado para isso, tanto para ouvir a vítima como para ouvir o agressor. Porque nesse primeiro contato você já consegue ter uma percepção se aquele cidadão pode voltar a delinquir, se ele realmente representa um perigo para aquela vítima, e nesses casos a medida extrema se faz necessária, que é a prisão. Aí você se aplica uma prisão temporária, uma prisão preventiva, muitas vezes, e ele vai ser obrigado a manter a distância da vítima por estar segregado. Muitas vezes o que a sociedade também discute, para além de uma agressão física, é a forma como alguns homens tratam a mulher até na rua, uma abordagem, assédio sexual, um assédio moral no trabalho. No caso, até se fala muito em cultura do estupro, o fato de se culpar a vítima. Tudo isso hoje é passível de punição, é isso? Tudo isso é passível de punição. As mulheres precisam entender que elas têm mecanismos para se proteger. Elas precisam denunciar, precisam ter a coragem realmente de denunciar. Eu sei que não é fácil, porque ela se expõe, né? Ela muitas vezes já sofreu por ter sido agredida e vai sofrer de novo por ter que denunciar alguém que ela muitas vezes ama, muitas vezes tem uma relação de afeto, é o pai dos filhos dela. Então não é fácil.
colocando no lugar da vítima não é fácil. Mas a gente precisa insistir nesse meio para que os agressores realmente paguem pelo que estão fazendo, né, comecem a entender que a lei é dura e deve ser dura mesmo, para que isso gere um efeito também didático no restante da sociedade, que é o efeito de que eu não posso fazer isso com as mulheres. Realmente, as mulheres merecem ser tratadas com respeito, com dignidade, e se eu fizer isso, eu sei que eu vou preso, como meu vizinho foi preso, por exemplo. Então, eu acho que é através da denúncia, através da punição, que essa cultura machista, essa cultura ainda muito voltada para a inferioridade das mulheres, pode mudar. A gente está aqui no programa Ponto de Vista com o promotor de justiça, Tiago Chacon. Nós vamos para um breve intervalo, nós voltamos já com o programa Ponto de Vista.